Quais são as causas psicossomáticas do intestino preso? Este é o nosso vídeo número 16 da série de psicossomática do Desafio 10K do Instituto Lua e Sol. E sempre no começo dos nossos vídeos fazemos dois alinhamentos muito importantes. O nosso método de psicossomática é o de psicossomática transpessoal sistêmica, ou seja, levamos em consideração o aspecto espiritual do ser humano. Se você não acredita, não está aberto a esse tipo de informação, simplesmente não avance no restante do nosso vídeo. E também, muito importante aqui consolidar, é que nós em nenhum momento orientamos aqueles que estão com a gente a interromper qualquer tipo de tratamento médico, medicamentoso ou psicológico. Você que está recebendo estas informações, use o seu discernimento para tomar as suas decisões. E vamos lá falar desse assunto que é extremamente importante para um cenário de saúde das pessoas, uma problemática muito comum que acomete aí um percentual muito grande de pessoas na sociedade e que tem determinados aí fundos psicossomáticos importantes a serem aí conscientizados para que essa problemática tenha a sua via de solução de uma forma mais facilitada. Quando nós pensamos no intestino grosso, tanto na sua função fisiológica, quanto na sua função emocional, quanto na sua função energética, o intestino grosso está relacionado com liberar, soltar aquilo que não nos serve mais. Isso, estudando isso pela ordem da fisiologia, funciona exatamente dessa forma, liberar aquilo que não tem mais proveito ali para o nosso organismo. No âmbito emocional, no âmbito energético também, né? Principalmente aqui, olhando pela ótica da medicina oriental, nesse âmbito emocional e energético, e também está relacionado a liberar as emoções e as energias que não servem mais para o aproveitamento ali no nível interno da pessoa também. Então estamos falando aí de emoções antigas, situações, emoções que já precisam ser liberadas, ou também ali pessoas, questões materiais, tudo aquilo que já é conscientizado de que não serve mais e de alguma forma exista algum tipo de resistência, bloqueio, de apego na liberação, né, dessas emoções, dessas energias ou dessas questões de ordem material também, o intestino grosso ele vai somatizar. Então, quando nós falamos do intestino grosso, que está conectado ao elemento metal, pela visão da medicina tradicional chinesa, e o elemento metal é uma energia que contrai, que segura, que pega, que cola, nós precisamos olhar aí para a realidade dos apegos. Quando falamos de problemas do intestino grosso, precisamos olhar para a realidade dos apegos. E aí o apego pode ser num sentido geral e pode ser num sentido também tanto negativo quanto num sentido positivo. Então, por exemplo, se existem situações de sofrimento que a pessoa tem dificuldade de soltar, isso é um determinado nível de apego que vai somatizar na realidade da pessoa. Também, se a pessoa ela se mantém apegada, por exemplo, a épocas felizes da sua vida, apegado a uma infância onde foi tudo maravilhoso, apegado a uma época onde ela tem dificuldade de virar a página e avançar para um novo ciclo, um novo caminho, isso também vai gerar somatizações. Então, quando nós falamos do intestino grosso, estamos nos conectando com a realidade do passado e estamos nos conectando
a uma forma aí de segurar o passado, uma dificuldade de deixar o passado ir. E também um outro ponto muito conectado com a realidade aí psicossomática do intestino grosso é o âmbito do medo da falta. E aí, principalmente dois pontos importantes, né? O medo da falta material, o medo da escassez, o medo da privação material e também o medo da falta afetiva, de se apegar também a relacionamentos, por exemplo, que já se sabe que não dá certo. E a pessoa fica apegada ao relacionamento pelo medo, né, da falta, nesse caso, falta afetiva. Em relação à falta material, vocês podem observar aí pessoas que muitas vezes têm um comportamento mesquinho, ou pessoas que muitas vezes têm um padrão econômico muito rigoroso, ou pessoas que são apegadas com suas posses, pessoas que passaram por perdas e aí desenvolvem um medo de perder, né, materialmente falando no futuro. Essas pessoas tendem a ter essas dificuldades de intestino grosso. E vocês podem perceber que, inclusive, é um cenário muito comum essa questão do intestino grosso com as grávidas. E é justamente na fase de gravidez, na fase de gestacionar um filho, ou gestacionar também um projeto, uma empresa que demanda muitos investimentos, pode ser exatamente nessa fase onde as pessoas apresentam aí essas somatizações de intestino grosso. E por que que isso acontece, né? Por exemplo, no cenário da gravidez existe todo um contexto, né, de incertezas muitas vezes de ordem material, da provisão ali do filho, do quanto que vai ser todo o custo, né, para sustentar aquela criança e as demandas financeiras que a criança e a família exige. No caso das empresas também, né, quanto de investimento será necessário para que a empresa tenha aí seus resultados. Então são fases, né, fases da vida onde a pessoa pode segurar, onde a pessoa pode fazer ali um movimento de segurar, de fazer essa contenção interna, e esse movimento ali de contenção interna vai, psicossomaticamente falando, influenciar nessa realidade ali de segurar internamente. E quando falamos também nessa questão de segurar internamente, isso também relaciona-se com o âmbito das tensões internas. Quando a pessoa ela passa por um período também onde ela passa por um nível de tensão interna muito grande, né? Se for relacionado a esses aspectos de apego, né, de medo da perda, de medo da falta, é ainda maior. Só que a pessoa também ela pode passar, por exemplo, por um cenário emocional muito intenso. Por exemplo, ela pode passar por uma turbulência num avião, ela pode fazer uma viagem para um lugar perigoso. Quando a pessoa sustenta um nível de tensão interna ali, durante um período considerável, isso também pode ser um desencadeador dessas dinâmicas de intestino preso, porque o fato dela ter dificuldade de relaxar e de soltar internamente, devido a situações específicas, isso também pode segurar essa dinâmica de intestino grosso também, né? E aí, já fazendo um paralelo em relação a isso, quando temos aí uma situação de dificuldade, né, de intestino preso, nós precisamos avaliar essa pessoa se ela ali tem algum tipo de dificuldade de liberar experiências antigas, e principalmente, né, num cenário de liberar experiências dolorosas. E aí o que pode segurar essas experiências antigas, dolorosas, e a pessoa ficar sustentando essas cargas emocionais, energéticas que trazem essas somatizações?
Tem alguns motivos principais, que é, por exemplo, uma necessidade de uma compensação, e muitas vezes, em alguns casos mais intensos, uma necessidade de vingança, uma dificuldade em relação a liberar a situação, né? Aí que envolve as dinâmicas de perdão, e também muitas vezes porque a pessoa sustenta um estado de negação interna em relação ao fato que aconteceu. Ela não aceita determinada experiência, ou ela não liberou as cargas emocionais relacionadas com as experiências em si, e aí toda aquela carga se sustenta ali, principalmente no meridiano do intestino grosso, e aí consequentemente no órgão, e aí traz essa questão do intestino preso. E é por isso que é muito comum, após a gente fazer uma liberação emocional, uma liberação energética por meio das terapias que nós trabalhamos, a pessoa muitas vezes tem uma liberação intestinal também. Ela pode passar ali alguns dias indo no banheiro várias vezes, porque ela teve ali uma descarga de tudo aquilo que ela estava carregando no seu nível interno. Então, dentro das dinâmicas de intestino grosso, nós precisamos olhar as cargas que a pessoa ainda de alguma forma carrega do seu passado e liberar tudo isso. Por um ponto final, liberar essas emoções que ficam presas, e lembrando que podem ser um cenário positivo, que a pessoa está apegada a uma nostalgia, uma época também ali que foi feliz e que inconscientemente ela fica apegada e querendo voltar. E quando nós falamos dessas dinâmicas de apego, de se manter preso nisso, é muito importante olhar principalmente por três óticas, né? As óticas de situações, principalmente aí situações que envolveram emoções muito intensas, tanto negativas quanto positivas, como por exemplo a pessoa ficar apegada a uma paixão do passado, ou uma realização do passado, ou algum cenário emocional muito difícil, onde ela fica ali traumatizada em alguma situação. E aí é preciso fazer um processo terapêutico, né? Aí tem várias técnicas que atuam isso, por exemplo, a apometria, a hipnose clínica ou sistêmica, para você fazer essas liberações. Quando é uma situação ali, uma questão situacional que envolve um emaranhamento familiar, ancestral, e a pessoa fica presa numa situação que envolve um contexto sistêmico, aí é importante atuar com as terapias sistêmicas, ou com a constelação familiar, ou com a hipnose sistêmica, para soltar esses conteúdos energéticos que ficam aí conectados e presos a essa pessoa, né? E até porque o segundo ponto muito comum dessas dinâmicas é o âmbito dos relacionamentos. Então, assim, situações relacionais que ficam presas, que têm dificuldade de deixar ir algo que aconteceu, ou as cargas emocionais envolvidas em dinâmicas de relacionamento, ou emaranhamentos sistêmicos familiares, tudo isso que manter a pessoa presa no passado pode gerar aí essas dinâmicas de intestino grosso, é muito comum. E aí, principalmente, como a gente abordou num outro vídeo, o intestino grosso, ele está muito conectado aí aos aspectos de tristeza, né? de vingança, de ódio profundo, também relacionado a situações do passado, questões de justiça, né? E injustiça. Então, tudo isso está conectado a essas dinâmicas do intestino grosso também. E além disso, as pessoas que têm muito apego de ordem material, às suas posses, ao dinheiro, às conquistas, né? Num caso mais extremo, pessoas que têm já essas dificuldades de intestino grosso, inclusive assim é mais comum em pessoas de maior idade, onde elas ficam muito presas e apegadas a situações do passado. Se isso não é muito bem resolvido, consolidado, essa pessoa ela pode se tornar aquelas acumuladoras. Esse é um cenário mais avançado, né, desse padrão psicológico, desse padrão sistêmico
emocional, energético, quando essa situação, essas dinâmicas, elas vão se acumulando, né? Se intensificando ao longo da idade. E também é muito comum toda essa questão em pessoas que são ali aqueles econômicos doentis, que até num determinado ponto pode se tornar aí um cenário de padrão psicológico mesquinho. E num nível mais avançado também, a questão da ganância, né? A questão de ser muito apegado às questões materiais e às conquistas. E o que está por trás disso? Normalmente é o medo da falta, é o medo de perder as posses, e não só perder as posses, mas perder o senso de autoestima e de identidade que está por trás dessas conquistas. E aí é lógico que sem trabalhar essas questões aí psicossomáticas de fundo que trazem essas manifestações aí no intestino grosso, mesmo que a pessoa faça um processo de tratamento ali ou alimentar, às vezes em alguns casos mais intensos aí medicamentoso, se a pessoa não liberar esses conteúdos emocionais, né, essas cargas energéticas, essas dinâmicas sistêmicas, trabalhar também ali os meridianos é importante também, liberar, né, essas amarras ao passado, esses apegos ao passado, né, em sua realidade interna, a pessoa pode conquistar ali um alívio apenas temporário. Então é justamente por isso que sempre, no âmbito dos tratamentos, nós aqui do Instituto Luz Sol sempre olhamos para o ser humano por um cenário integral. Nós somos seres integrais com sua parte física, emocional, mental, a sua contraparte também energética e espiritual, e as dinâmicas de manifestação de saúde, né, na nossa vida, e não só de saúde, mas também dinâmicas relacionais, e a nossa área também de trabalho, realização, dinheiro, ela é um resultado da somatória desses nossos níveis. E aí, quando temos sintomas físicos ou sintomas em nossa vida, é muito importante olhar como que tudo isso está correlacionado em cada área do nosso ser para nós conquistarmos resultados diferenciados aí nas áreas da nossa vida. Nós aqui temos essa abordagem integral do ser humano. E dentro dessas questões relacionadas ao intestino preso, quando abordamos por uma ótica aí integral, conseguimos maior resultado para a saúde dessa pessoa e, consequentemente, não só ali uma saúde física, mas a pessoa aí também se libera de muitas questões emocionais, psicológicas, mentais, sistêmicas, espirituais, que ela pode aí estar carregando e contribuindo para essas manifestações. E aí essa pessoa também vai não só receber um alívio do seu sintoma, mas também uma transformação pessoal e conquistar aí um cenário de vida muito mais leve e muito mais satisfatório. Esse foi o nosso vídeo número 16 da série de psicossomática do Instituto Luz Sol. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações que você aí vai receber em tempo real sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Coloque nos comentários a sua experiência em relação a essas questões de intestino grosso e lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que sofrem dessa problemática. Assim, você contribui para o caminho de solução dessas questões que podem ser muito difíceis. Um grande abraço e fique com Deus.